Assim, como um jardineiro cuidadoso nutre suas plantas para que cresçam fortes e saudáveis, nós também podemos cultivar um futuro abundante e próspero através das palavras que escolhemos declarar sobre nossas vidas. As Escrituras nos oferecem uma ferramenta poderosa, a autoridade de declarar bênçãos. Essas declarações são mais do que meras palavras. Elas são atos de fé que ativam o poder divino com o potencial de transformar completamente nossa realidade. Hoje, vamos explorar, por meio da palavra de Deus, como o ato de declarar bênçãos pode promover uma vida abençoada e próspera. Fique comigo até o final. Juntos, elevaremos nossas vozes em uma poderosa oração, declarando bênçãos sobre todas as áreas de nossas vidas. Desde a criação do mundo, o poder das palavras tem sido evidente. Deus criou o céu e a terra através de suas palavras, estabelecendo um princípio eterno sobre o poder da linguagem. Em Gênesis capítulo 1, vemos repetidamente a frase "E Deus disse", seguida pela manifestação daquilo que ele falou. Através desse ato, Deus demonstrou que suas palavras têm poder criativo. Este princípio não se restringe apenas a Deus. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a Bíblia afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso nos lembra que nossas palavras têm a capacidade de construir ou destruir, abençoar ou amaldiçoar. As palavras que escolhemos podem afetar profundamente nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Quando falamos palavras de encorajamento, esperança e gratidão, estamos plantando sementes que podem crescer e produzir frutos de vida e prosperidade. Por outro lado, palavras de desânimo, reclamação e desencorajamento podem enraizar-se e produzir frutos de negatividade e destruição. Portanto, é fundamental entender a importância de escolher nossas palavras com sabedoria. Ao declarar bênçãos sobre nossa vida e sobre os outros, cada palavra pronunciada pode ser uma semente que, se plantada em solo fértil, tem o potencial de crescer e produzir frutos de vida e prosperidade. Em Tiago capítulo 3, versículos 4 e 5, o apóstolo faz uma sábia comparação. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Isso nos ensina que, embora pequena, a língua pode direcionar o curso de nossa vida por meio das palavras que proferimos. Na narrativa da criação em Gênesis, vemos a potência das palavras de Deus em ação. Ele disse: "Haja luz", e houve luz. Esse padrão se repete na criação de todo o universo. Cada palavra que saiu da boca de Deus resultou em uma transformação tangível no caos primordial, estabelecendo ordem, vida e beleza. Este exemplo divino é um lembrete de que as palavras carregam o poder da criação. Agora que entendemos a importância das palavras e o impacto que elas podem ter em nossas vidas, vamos explorar como podemos usar esse poder de maneira prática para abençoar nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. A seguir, veremos como nossas palavras podem sustentar e transformar continuamente nossas realidades. Alinhando-nos com a vontade divina, na criação do mundo, Deus usou palavras para trazer existência a tudo. Esse poder continua a operar hoje, sustentando nossa realidade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, lemos: "O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa." Isso indica que as palavras de Deus não apenas criaram o mundo, mas também o mantêm. Da mesma forma,
nossas palavras têm um impacto contínuo em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Quando escolhemos abençoar, estamos liberando vida e prosperidade. Por outro lado, quando amaldiçoamos, liberamos destruição e morte. Essa escolha está em nossas mãos e, por isso, é vital que utilizemos nossas palavras com sabedoria. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, está escrito: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Devemos ser como jardineiros cuidadosos, escolhendo com precisão cada semente que lançamos à terra. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos exorta a meditar sobre tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Essas qualidades devem guiar as palavras que proferimos. Ao focar nesses atributos, alimentamos nossa mente e espírito com o que é positivo, o que naturalmente se reflete em nossas palavras e ações. Ao longo das Escrituras, vemos muitos exemplos de palavras sendo usadas para abençoar. Deus chamou Abraão para ser uma bênção, uma promessa que se estende a todos os seus descendentes espirituais, incluindo nós. Em Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3, Deus promete a Abraão: Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Paulo escreve em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso significa que, como crentes em Cristo, somos herdeiros das promessas feitas a Abraão, incluindo a promessa de sermos abençoados e de ser uma bênção para os outros. Os patriarcas da Bíblia frequentemente declaravam bênçãos sobre seus filhos e descendentes. Um exemplo clássico é encontrado em Gênesis capítulo 27, onde Isaque abençoa Jacó, conferindo-lhe autoridade e prosperidade futura. Essas bênçãos não eram apenas desejos, mas profecias e decretos que moldavam o destino dos que as recebiam. Isaque, mesmo sem saber inicialmente, conferiu a Jacó uma bênção que traria grande prosperidade e liderança sobre seus irmãos. Esta prática nos ensina que, ao abençoar, estamos liberando o favor de Deus e seu propósito sobre a vida das pessoas. Quando abençoamos alguém, estamos participando do plano de Deus para aquela pessoa, ajudando a manifestar a vontade de Deus em suas vidas. As bênçãos patriarcais também mostram a importância de ser intencional e específico em nossas declarações de bênção. Agora que entendemos a importância de sustentar nossas vidas com palavras de bênção e como isso se alinha com a vontade de Deus, vamos explorar exemplos específicos de como Jesus usou palavras para abençoar e transformar vidas durante seu ministério terreno. Jesus, durante seu ministério terreno, frequentemente usou palavras para abençoar, curar e transformar vidas. Suas palavras não eram apenas pronunciamentos, eram veículos de poder divino, capazes de mudar realidades e trazer esperança. Ao estudarmos os exemplos de Jesus, aprendemos como podemos seguir seu exemplo em nossas próprias vidas. Um exemplo significativo é encontrado em Marcos capítulo 10, versículo 16. E tomando-as nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Jesus abençoava as crianças, mostrando o seu coração para abençoar e conferir graça e favor às pessoas, especialmente aos vulneráveis e inocentes. Este ato simples, mas poderoso, destaca a importância de usar nossas palavras para abençoar os outros, independentemente da sua idade ou status. Além disso, no Sermão da Montanha, Jesus proferiu uma série de bênçãos conhecidas como as bem-aventuranças. Estas bênçãos
são promessas de felicidade e bem-estar espiritual para aqueles que seguem seus ensinamentos. Em Mateus, capítulo 5, versículos 3 a 12, Jesus destacou que os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça são abençoados. Estas bem-aventuranças não apenas consolam, mas também orientam sobre como devemos viver para receber as bênçãos de Deus. Jesus nos ensinou sobre a importância da fé em nossas palavras, em Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será com ele. Esta passagem não é apenas sobre mover montanhas físicas, mas sobre superar os obstáculos da vida através da fé expressa em nossas palavras. Quando falamos com convicção, declarando as promessas de Deus sobre nossas vidas, estamos exercendo a autoridade que nos foi dada por Cristo e atuando como co-criadores com Deus, estendendo sua bondade e misericórdia através de nossas palavras. Ao aplicar esse princípio, abrimos caminho para que as promessas de Deus se manifestem em nossa vida. Declarar bênçãos fortalece nossa fé. Ao proclamar as promessas de Deus como certezas em nossas vidas, reforçamos nossa confiança em sua fidelidade. Em Romanos capítulo 4, versículo 17, Paulo fala sobre Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Ao declarar bênçãos, estamos participando desse processo divino de trazer à realidade o que ainda não se vê. Por outro lado, é necessário estarmos atentos às palavras negativas, que muitas vezes podem ser ditas impulsivamente. Em Tiago, capítulo 3, versículo 8, somos alertados: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar é domada e foi domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Isso nos lembra que a disciplina da língua é um desafio constante, mas com a ajuda do Espírito Santo, podemos aprender a controlar nossas palavras e garantir que elas sejam fontes de vida. À medida que aprendemos a usar nossas palavras para abençoar, seguimos o exemplo de Jesus e nos tornamos instrumentos de sua graça e amor. Agora que compreendemos como Jesus usou palavras para abençoar, vamos ver como a fé expressa em nossas palavras pode desencadear milagres e transformações significativas em nossas vidas, assim como aconteceu na história de Josué e a conquista de Jericó. A história de Josué e a conquista de Jericó é um exemplo poderoso do impacto das declarações de fé. Deus ordenou a Josué que apenas falasse palavras de fé e obediência. A obediência às instruções divinas e a declaração de fé de Josué resultaram na queda das muralhas de Jericó. Este evento ilustra como a fé expressa por palavras pode desencadear milagres. Em Josué, capítulo 6, versículos 2 a 5, Deus disse a Josué: Veja, entreguei Jericó nas suas mãos, com o seu rei e os seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. Então, o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. A obediência de Josué e do povo às palavras de Deus
combinada com a declaração de fé ao gritar, resultou em uma vitória milagrosa. Este exemplo nos ensina que, para ver mudanças significativas em nossas vidas, devemos começar pelo que declaramos. As Escrituras nos incentivam a manter nossos corações e lábios alinhados com a vontade de Deus. Em Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 36, Jesus afirma: "Pois do que o coração está cheio, a boca fala. A boa pessoa tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e a pessoa má tira coisas más do mau tesouro do seu coração. Eu lhes digo que, no dia do juízo, as pessoas terão que prestar contas de toda a palavra inútil que falarem." Isso nos mostra que as palavras são não apenas uma expressão de nossos pensamentos e sentimentos internos, mas também um indicativo do estado do nosso coração. A prática de declarar bênçãos pode começar com poderosas afirmações diárias inspiradas nas Escrituras. Pela manhã, podemos começar o dia reafirmando: "Hoje é o dia que o Senhor fez. Escolho me alegrar e regozijar nele." Ao enfrentar um dia desafiador, podemos declarar: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Ao iniciar um novo projeto, podemos dizer: "O Senhor me dará sucesso em tudo o que eu fizer." Na área da saúde, podemos proclamar: "O Senhor é quem cura todas as minhas enfermidades." Na área financeira, podemos declarar: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Em nossos relacionamentos, podemos proclamar: "O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Declarar bênçãos também pode ser uma prática poderosa dentro da família. Pais podem abençoar seus filhos todas as manhãs, declarando proteção, sabedoria e graça sobre eles. Maridos e esposas podem abençoar um ao outro, fortalecendo seu vínculo e promovendo um ambiente de amor e respeito. Lembremo-nos que cada palavra que falamos tem o potencial de influenciar nosso ambiente, nosso espírito e nossas circunstâncias. Sejamos diligentes em semear palavras de esperança, amor e fé, e vigiemos atentamente a terra de nossos corações para que estas sementes floresçam em um jardim de bênçãos abundantes. Agora que entendemos o impacto das declarações de fé, vamos nos aprofundar na prática de cultivar uma disciplina de falar apenas aquilo que traz vida e edificação, seguindo a orientação das Escrituras e permitindo que o Espírito Santo transforme nossas palavras. Cultivar uma disciplina de falar apenas aquilo que traz vida e edificação é essencial para viver uma vida abençoada e próspera. As Escrituras nos oferecem orientação clara sobre como podemos treinar nossas palavras para serem fontes de bênção. Ao permitir que o Espírito Santo transforme nossas palavras, nos alinhamos mais intimamente com a vontade de Deus e criamos um ambiente onde a vida floresce. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, Paulo nos instrui: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem." Este versículo enfatiza a importância de falar palavras que edificam e encorajam. Devemos ser intencionais sobre as palavras que escolhemos, certificando-nos de que elas sejam positivas e edificantes. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, também nos exorta: "Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai." Focar em coisas positivas e virtuosas ajuda a moldar nossos pensamentos e, consequentemente, nossas palavras. Quando nossa mente está cheia de coisas boas, é mais provável que nossas palavras também reflitam essa bondade. A disciplina de falar palavras de vida requer prática e vigilância.
Em Salmo 141, versículo 3, Davi ora: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Esta oração reflete a necessidade de pedir a ajuda de Deus para controlar nossas palavras. Reconhecemos que, por nós mesmos, podemos falhar, mas com a ajuda do Espírito Santo, podemos ser capacitados a falar palavras que edificam e abençoam. Além disso, o domínio próprio, um fruto do Espírito, é crucial para controlar a língua. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, aprendemos sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O domínio próprio nos ajuda a pausar e pensar antes de falar, garantindo que nossas palavras sejam sempre edificantes. A história de Josué e a conquista de Jericó nos ensina sobre a importância de obedecer às instruções divinas e declarar fé em todas as circunstâncias. Josué instruiu o povo a marchar em silêncio ao redor das muralhas de Jericó por 6 dias e, no 7º dia, a dar um grande grito de fé. Esta obediência e declaração de fé resultaram na queda das muralhas. Esta história nos mostra que, às vezes, a disciplina de falar palavras de vida pode exigir paciência e perseverança. Devemos também estar atentos às palavras negativas que podem ser ditas impulsivamente. Em Tiago, capítulo 3, versículo 8, somos alertados: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar é domada e foi domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Esta passagem nos lembra que a disciplina da língua é um desafio constante, mas com a ajuda do Espírito Santo, podemos aprender a controlar nossas palavras e garantir que elas sejam fontes de vida. À medida que cultivamos a disciplina de falar palavras de vida, nos tornamos mais parecidos com Cristo, refletindo seu amor e graça através de nossas palavras. Agora que entendemos a importância de cultivar palavras de vida, vamos explorar a prática de abençoar nossas famílias e comunidades, seguindo o exemplo dos patriarcas e de Jesus. A prática de abençoar nossas famílias e comunidades é uma extensão natural de cultivar palavras de vida. As bênçãos proferidas sobre nossos entes queridos e vizinhança têm o poder de trazer transformação, unidade e prosperidade. Seguindo o exemplo dos patriarcas bíblicos e de Jesus, podemos ser instrumentos de Deus para espalhar sua graça e favor. Os patriarcas da Bíblia frequentemente declaravam bênçãos sobre seus filhos e descendentes. Em Gênesis capítulo 27, Isaque abençoa Jacó, conferindo-lhe autoridade e prosperidade futura. Essas bênçãos eram mais do que desejos. Eram profecias e decretos que moldavam o destino dos que as recebiam. Esta prática nos ensina que, ao abençoar, estamos liberando o favor de Deus e seu propósito sobre a vida das pessoas. Pais podem seguir este exemplo, abençoando seus filhos diariamente. Declarar proteção, sabedoria e graça sobre eles pode influenciar profundamente seu crescimento e desenvolvimento. Imagine começar o dia com palavras como: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Estas palavras, extraídas da bênção sacerdotal em Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, podem fortalecer e encorajar nossos filhos a cada dia. Maridos e esposas também podem abençoar um ao outro, promovendo um ambiente de amor e respeito.
Em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 28, Paulo instrui os maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esta instrução pode ser aplicada através de palavras de bênção e encorajamento. Esposas, igualmente, são chamadas a respeitar e honrar seus maridos. Quando os cônjuges se abençoam mutuamente, fortalecem seu vínculo e criam uma atmosfera de unidade e harmonia. Além de abençoar nossas famílias, podemos estender essa prática às nossas comunidades. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo nos exorta a fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, especialmente pelos que estão em posições de autoridade. Orar e abençoar nossos líderes comunitários, professores, policiais e outros servidores públicos pode trazer paz e prosperidade à nossa comunidade. A prática de abençoar também pode ser estendida aos nossos vizinhos e colegas de trabalho. Jesus nos ensina, em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45, a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Esta instrução radical nos chama a abençoar até mesmo aqueles que podem nos causar dano, transformando nosso ambiente através do poder do amor e da graça. A bênção proferida por Jesus sobre as crianças, em Marcos capítulo 10, versículo 16, nos mostra a importância de abençoar os vulneráveis e os inocentes. Tomar um tempo para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, especialmente os mais jovens e os mais necessitados, reflete o coração de Cristo e espalha seu amor e compaixão. Agora que compreendemos a importância de abençoar nossas famílias e comunidades, vamos explorar a relação entre nossas palavras e o estado do nosso coração, entendendo como nossas declarações são um reflexo de nosso interior e como podemos alinhar nosso coração com a vontade de Deus para falar palavras que edificam. Nossas palavras são um reflexo direto do estado do nosso coração. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 12, versículos 34 a 36, pois do que o coração está cheio, a boca fala. A boa pessoa tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e a pessoa má tira coisas más do mau tesouro do seu coração. Eu lhes digo que no dia do juízo, as pessoas terão que prestar contas de toda a palavra inútil que falarem. Este ensinamento destaca que nossas palavras não são apenas superficiais, mas profundas expressões de nosso ser interior. Para falar palavras que edificam e abençoam, precisamos primeiro cultivar um coração puro e cheio de boas coisas. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, somos aconselhados: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração significa cuidar do que permitimos entrar nele, através dos nossos pensamentos, sentimentos e influências externas. Um coração cheio de coisas boas reflete-se em palavras boas. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo nos exorta a meditar sobre tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Quando alimentamos nossa mente e nosso coração com esses atributos, naturalmente nossas palavras serão uma extensão dessa bondade. Além disso, a oração e a meditação na palavra de Deus são essenciais para manter nosso coração alinhado com a vontade de Deus. Em Salmo 119, versículo 11, o salmista declara: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ao esconder a palavra de Deus em nosso coração, fortalecemos nossa mente e espírito contra pensamentos negativos e palavras destrutivas. Jesus enfatizou a importância da fé expressa em nossas palavras em Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será com ele. Esta passagem
nos lembra que nossas palavras de fé devem vir de um coração que realmente crê nas promessas de Deus. A transformação do coração é um processo contínuo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este processo de renovação envolve permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, purificando nossos pensamentos e alinhando nossos desejos com os de Deus. A prática de confessar nossas falhas e pedir a ajuda de Deus é crucial para manter um coração puro. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar nossos pecados e buscar o perdão de Deus remove as barreiras que impedem nosso coração de estar plenamente alinhado com Ele. À medida que permitimos que Deus transforme nosso coração, nossas palavras começam a refletir essa transformação. Nos tornamos capazes de falar palavras que edificam, abençoam e trazem vida. Agora que entendemos como o estado do nosso coração influencia nossas palavras, vamos explorar como a prática de declarações diárias, inspiradas nas Escrituras, pode transformar nossas vidas de maneira prática e poderosa. A prática de fazer declarações diárias, inspiradas nas Escrituras, é uma maneira poderosa de alinhar nossa vida com as promessas de Deus. Estas declarações reforçam nossa fé, moldam nosso pensamento e criam um ambiente propício para a manifestação das bênçãos divinas. Ao declarar a palavra de Deus sobre nossas vidas, estamos confessando sua verdade e permitindo que ela se torne realidade em nossas circunstâncias. Começar o dia com declarações positivas pode transformar nossa perspectiva e nos preparar para enfrentar os desafios com confiança. Por exemplo, ao acordar, podemos declarar: Este é o dia que o Senhor fez. Escolho me alegrar e regozijar nele. Salmo 118, 24. Esta declaração estabelece um tom de gratidão e alegria para o dia que se inicia. Ao enfrentar um dia desafiador, podemos declarar: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta afirmação nos lembra que, com a força de Cristo, somos capazes de superar qualquer obstáculo. Quando iniciamos um novo projeto ou tarefa, podemos dizer: O Senhor me dará sucesso em tudo o que eu fizer. Deuteronômio 30:9. Esta declaração nos enche de confiança e nos lembra que Deus está conosco em todos os nossos empreendimentos. Na área da saúde, podemos proclamar: O Senhor é quem cura todas as minhas enfermidades. Salmo 103:9. Esta afirmação de fé nos ajuda a confiar na capacidade de Deus de nos restaurar física e emocionalmente. Para nossas finanças, podemos declarar: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Esta declaração nos lembra que Deus é nosso provedor e cuidará de todas as nossas necessidades. Em nossos relacionamentos, podemos proclamar: O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Esta afirmação reforça a importância do amor divino em nossas interações com os outros. Pais podem abençoar seus filhos todas as manhãs, declarando: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Números 6, 24, 26. Estas palavras podem fortalecer e encorajar os filhos, proporcionando-lhes um senso de segurança e bem-estar. Maridos e esposas podem abençoar um ao outro, dizendo: O Senhor te abençoe com sabedoria e graça para que possamos viver em amor e harmonia. Efésios 5, 25, 28.
Esta prática pode fortalecer o vínculo conjugal e promover um ambiente de respeito mútuo. Além disso, podemos declarar bênçãos sobre nossa comunidade orando: Senhor, abençoe nossos líderes, vizinhos e colegas de trabalho. Que a sua paz e prosperidade estejam sobre nossa cidade. 1 Timóteo 2, 1, 2. Esta prática pode trazer unidade e bem-estar para a comunidade como um todo. À medida que fazemos essas declarações diárias, estamos alinhando nossos pensamentos e palavras com as promessas de Deus. Esta prática não só fortalece nossa fé, mas também cria um ambiente onde as bênçãos de Deus podem se manifestar de maneira poderosa. Agora que entendemos a importância das declarações diárias, inspiradas nas Escrituras, vamos nos concentrar na prática de declarar bênçãos específicas dentro da família, seguindo o exemplo dos patriarcas e de Jesus, e ver como isso pode transformar nossos lares e relacionamentos. Declarar bênçãos dentro da família é uma prática poderosa que pode transformar nossos lares e fortalecer nossos relacionamentos. Seguindo o exemplo dos patriarcas bíblicos e de Jesus, podemos usar nossas palavras para trazer unidade, amor e prosperidade a nossos lares. Esta prática não só abençoa nossos entes queridos, mas também cria um ambiente de fé e esperança. Os patriarcas da Bíblia frequentemente declaravam bênçãos sobre seus filhos e descendentes. Em Gênesis capítulo 27, Isaque abençoa Jacó, conferindo-lhe autoridade e prosperidade futura. Estas bênçãos eram mais do que desejos. Eram profecias e decretos que moldavam o destino dos que as recebiam. Este exemplo nos ensina que, ao abençoar, estamos liberando o favor de Deus e seu propósito sobre a vida das pessoas. Pais podem seguir este exemplo, abençoando seus filhos diariamente. Declarar proteção, sabedoria e graça sobre eles pode influenciar profundamente seu crescimento e desenvolvimento. Começar o dia com palavras como: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Números 6, 24, 26. Pode fortalecer e encorajar nossos filhos a cada dia. Maridos e esposas também podem abençoar um ao outro, promovendo um ambiente de amor e respeito. Em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 28, Paulo instrui os maridos a amarem suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esta instrução pode ser aplicada através de palavras de bênção e encorajamento. Esposas, igualmente, são chamadas a respeitar e honrar seus maridos. Quando os cônjuges se abençoam mutuamente, fortalecem seu vínculo e criam uma atmosfera de unidade e harmonia. Além disso, declarar bênçãos em momentos específicos pode ser especialmente significativo. Por exemplo, antes das refeições, podemos agradecer a Deus pelo alimento e pedir sua bênção sobre a família. Antes de dormir, pais podem abençoar seus filhos com uma oração de proteção e paz. Senhor, abençoe meus filhos com uma noite de sono tranquila e segura. Que teu anjo os guarde e que eles acordem renovados para um novo dia. Durante momentos de transição ou desafios, como o início de um novo ano escolar ou uma mudança de emprego, podemos declarar: Senhor, abençoe esta nova fase com sucesso, sabedoria e favor. Que tua mão esteja sobre nós, guiando e protegendo. A prática de abençoar nossos entes queridos também pode incluir a confissão e o perdão. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, somos instruídos: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessar nossas falhas e pedir perdão uns aos outros fortalece nossos relacionamentos e cria um ambiente de cura e restauração. Declarar bênçãos sobre nossa família
não apenas transforma nosso lar, mas também serve como um poderoso testemunho da bondade e do poder de Deus para aqueles ao nosso redor. Nossos vizinhos, amigos e colegas de trabalho podem ver a diferença que a fé e as palavras de bênção fazem em nossas vidas. E isso pode inspirá-los a buscar o mesmo para suas próprias famílias. Agora que entendemos a importância de declarar bênçãos dentro da família, vamos nos concentrar em como essas declarações e a prática contínua de falar palavras de vida podem impactar nosso ambiente e refletir a luz de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. A prática contínua de falar palavras de vida e bênção não só transforma nosso ambiente imediato, mas também reflete a luz de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. As palavras que proferimos têm o poder de moldar nossa realidade, influenciar nosso ambiente e impactar profundamente aqueles ao nosso redor. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 12, versículos 34 a 36. Pois do que o coração está cheio, a boca fala. A boa pessoa tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e a pessoa má tira coisas más do mau tesouro do seu coração. Eu lhes digo que no dia do juízo, as pessoas terão que prestar contas de toda palavra inútil que falarem. Este ensinamento nos lembra que nossas palavras são um reflexo direto do estado do nosso coração e que temos a responsabilidade de falar com sabedoria e propósito. Ao cultivar um coração cheio da palavra de Deus, nossas palavras naturalmente se alinham com suas promessas e verdades. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo nos exorta: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Alimentar nossa mente e coração com esses atributos nos ajuda a falar palavras que edificam e abençoam. A prática de declarações diárias inspiradas nas Escrituras pode transformar nossa perspectiva e nos preparar para enfrentar os desafios com confiança. Por exemplo, ao acordar, podemos declarar: este é o dia que o Senhor fez. Escolho me alegrar e regozijar nele. Salmo 118, 24. Esta declaração estabelece um tom de gratidão e alegria para o dia que se inicia. Quando enfrentamos um dia desafiador, podemos declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta afirmação nos lembra que, com a força de Cristo, somos capazes de superar qualquer obstáculo. Na área da saúde, podemos proclamar: o Senhor é quem cura todas as minhas enfermidades. Salmo 103:3. Esta afirmação de fé nos ajuda a confiar na capacidade de Deus de nos restaurar física e emocionalmente. Para nossas finanças, podemos declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Esta declaração nos lembra que Deus é nosso provedor e cuidará de todas as nossas necessidades. Ao abençoar nossos entes queridos, vizinhos e colegas de trabalho, estamos criando um ambiente de fé, esperança e amor. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo nos exorta a fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, especialmente pelos que estão em posições de autoridade. Orar e abençoar nossos líderes comunitários, professores, policiais e outros servidores públicos pode trazer paz e prosperidade à nossa comunidade. Nossas palavras têm o poder de transformar não apenas nossa vida pessoal, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Em Tiago capítulo 3, versículo 5, lemos: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim como uma pequena chama pode causar um grande incêndio, nossas palavras têm o poder de causar um grande impacto, positivo
ou negativo. À medida que cultivamos a disciplina de falar palavras de vida e bênção, nos tornamos mais parecidos com Cristo, refletindo seu amor e graça através de nossas palavras. Transformamos nosso ambiente e influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor, criando uma atmosfera de fé e esperança. Vamos nos unir agora em uma poderosa oração, declarando bênçãos sobre todas as áreas de nossas vidas, confiando que Deus transformará cada aspecto com sua graça e favor. Que cada palavra dita seja como uma semente plantada em solo fértil, produzindo frutos de vida e prosperidade para a glória de Deus.